os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Como é bom nós sabermos de como Deus é fiel com a sua palavra, como Deus vela para cumprir a sua palavra em nós, nos impulsionando, nos dando força para prosseguir a caminhada, para prosseguir a jornada. Eu gostaria de ler novamente para todos os irmãos, especialmente para os meus companheiros, como pastores, que lutam incansavelmente na obra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Gostaria de ler também em 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que foi dado a nós. Deus confiou em nossas mãos. Deus acreditou em nós. O apóstolo São Paulo, ele diz aos Coríntios: Deus me teve por fiel, me colocando no ministério. É exatamente isto que Deus viu em você. É exatamente isso que Deus viu em cada um de nós. Deus acreditou, Deus confiou, Deus creu em nós, Deus teve fé em nós. E Paulo disse: Ele acreditou em mim, Ele viu fidelidade em mim, me colocando no ministério. E Paulo agora está dizendo aqui para Timóteo: guarda bem o depósito que te foi confiado. Guarda bem o depósito, Timóteo, que foi confiado a você pelo Espírito Santo que foi nos dado. Porque infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que não vigiam e perde a bênção, perde a salvação que a nós foi confiado. Deixa de zelar e guardar da palavra. Guarde a palavra, guarde o Espírito Santo, guarde o amor, guarde a misericórdia, guarde a fidelidade, guarde a santidade. E quando a Bíblia nos deixa tão claro que é para nós guardarmos aquilo que nos foi confiado, eu penso no seguinte: um homem que tem um montante, um valor muito grande em tesouros, e ele acredita em um banco, ele acredita em um banqueiro para guardar o seu tesouro humano e material, que um ladrão pode roubar, que um ladrão pode furtar, que a traça e a ferrugem consome, disse Jesus. Eu quero pensar nisto, que Deus acreditou em mim e em você um tesouro imensurável, um tesouro grandioso. Ele confiou em nós, Ele acreditou em nós. Eu vou compartilhar com você uma história que eu ouvi esses tempos atrás, que eu li esse tempo atrás. A história diz o seguinte, é uma ilustração. Jesus, após ter consumado a sua obra, ter consumado o seu trabalho, a Bíblia diz que ele chega
ao céu, que ele vai ao céu. E isso é verdade, ele chega ao céu. Mas a ilustração nos diz que ele, ao chegar no céu, um anjo se aproximou dele e lhe abordou, e lhe questionou, falou: Senhor, o Senhor foi na terra, executou uma obra excelente, fez um trabalho tremendo, maravilhoso, evangelizou os pobres, curou os enfermos, os doentes, expulsou os demônios. Ele falou: agora o Senhor voltou aqui para o céu. E aí, como é que fica? A sua obra lá na terra, como é que ficou agora? Porque o Senhor voltou aqui para o céu. Então a ilustração diz que Jesus, olhando para esse anjo, disse-lhe: eu confiei esse trabalho, esta missão a 12 homens. Eu confiei este trabalho a 12 homens. Então o anjo perguntou: mas e se eles falharem, Senhor? Jesus olhou para eles e disse: eu não tenho plano B. Se eles falharem, o meu sacrifício foi em vão, porque eu não tenho plano B. É verdade, Jesus confiou aos 12, e hoje Ele confiou a mim e confiou a você a execução do seu trabalho na terra, lógico, com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo, mas Ele confiou esse trabalho a nós. E nós, em nome do Senhor Jesus, não podemos falhar, não podemos falhar. Tantos homens na Bíblia que Deus confiou uma missão e eles falharam. Nos faltam palavra em um rapaz chamado Esaú, que Deus confiou nas mãos dele a primogenitura. Sim, Deus confiou na mão dele a primogenitura, como Ele confiou em nossas mãos o ministério. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25 em diante, que Esaú, ele vende, troca, despreza a sua primogenitura. Ele não deu bola. Sabe por causa do quê? De um prato de lentilha. Ele estava faminto, Jacó tinha acabado de fazer, Jacó, o ludibriador, o enganador, e não nos falta enganadores no caminho. E justamente na hora que nós estamos com fome, e muitas vezes fomes espirituais, fomes de conhecimento, fomes de sabedoria, leia a Bíblia, estude a Bíblia, manuseie a Bíblia com sinceridade e com fidelidade, porque os Jacós estão por aí, os Jacós estão por aí querendo nos enganar, e para que nós venhamos trocar a nossa bênção por causa de um prato de lentilha, por causa de um momentinho de prazer. É simplesmente um momentinho de prazer. E o diabo rouba, toma o nosso direito, a nossa primogenitura, aquilo que Deus confiou em nossas mãos, por causa de um prato de lentilha. Jacó já nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Para aqueles que não sabem, primogenitura para essa época tinha um valor imenso, tinha um valor muito grande a primogenitura. Segundo a lei, o primogênito gozava do direito da sucessão com a morte do pai, e às vezes até o pai em vida, às vezes já debilitado, doente, o filho mais velho gozava o direito de sucessão, de sucessão à família. Segundo, ele se tornava chefe de todo o clã,
Era assim que era falado. Ele se tornava o chefe de todo o clã da sua família e herdava em dobro a herança do pai. Eram os direitos da primogenitura, era o direito da sucessão. Se tornava o chefe da família, de todo o clã, e herdava em dobro a herança da família. Hoje já não é assim. Hoje é repartido em partes iguais. Mas nesta época, o valor da primogenitura era muito grande. Ele gozava em dobro o valor da herança do pai e da mãe. É por isso que aos Hebreus capítulo 12 e o versículo 16, aos Hebreus capítulo 12 e o versículo 16 diz assim: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Tem pessoas que perdem a graça, perde a presença, perde a bênção por causa de um prato de lentilha. Na hora que o diabo parece que coloca fome nessa pessoa, e ele troca a sua bênção pelo um prato de lentilha, pelo momento de prazer, pelo momento de gozar a vida aqui na terra. Ah, meu querido irmão e companheiro, não troque aquilo que Deus te deu. Não troque a sua família por um momento de prazer. Não troque o seu ministério por valor nenhum na terra. Há uma glória nos esperando. Pedro diz que aos presbíteros que governarem bem serão dignos de duplicada honra. E Pedro diz que nós receberemos do Senhor uma coroa incorruptível, uma coroa inacessível da glória de Deus. Aqueles que perseverarem firme. Quero ler para vocês 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pranto. O versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a coroa, uma coroa incorruptível de glória. Aleluia! Persevere firme, guarde, proteja, sustente. Deus confiou em você, Deus confiou em mim. Guardar a santidade, guardar a palavra, guardar o Espírito Santo, guardar o amor, guardar a fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.